Fala pessoal, tudo bem? Tenho certeza que você sempre se depara com algum exercício falando assim: verifique se esses três vetores são coplanares, ou verifique se esses vetores formam uma base. Se você realmente se depara com esse tipo de exercício, fica comigo nessa aula até o final, que a gente vai estudar justamente uma nova operação em que ela já vai nos fornecer a informação de quando três vetores vão ser LI ou LD. Tá bom? Então roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, antes da gente iniciar aqui, você já sabe que as notas de aula você pode pegar nesse site que está aparecendo aqui e também vou deixar aí na descrição do vídeo o link que você vai diretamente para o local que tem essas notas de aula. Então, lembra que eu falei para vocês, a gente sempre precisa de alguma coisa para dizer que os vetores formam uma base ou não. Isso é uma coisa muito comum em cálculo vetorial, E olha só, então eu apresento aqui para vocês o produto misto. O que é o produto misto, professor? Bem, se ele é misto, dá uma ideia que a gente está misturando duas operações, e é exatamente isso. Vamos misturar o produto vetorial com o produto interno, que a gente já aprendeu aqui no nosso curso. Então, olha só, o produto misto de três vetores A, B e C é um número real, então eu tenho uma operação que pega três vetores e vai me dar como resultado um número real. Ele é denotado dessa maneira, um colchete entre vírgulas, certo? E ele é definido dessa maneira, ó. O produto misto entre A, B e C, que é assim que a gente vai ler, é o produto vetorial de A por B, ou seja, dos dois primeiros, produto interno com C. Aí você pode estar dizendo assim: professor, mas qual é o que eu faço primeiro? Não teria que ter um parênteses aí? Inclusive o senhor sempre fica falando que parênteses é de graça, pode usar. É, exatamente. Parênteses é de graça, você pode usar aí à vontade, Mas nesse caso aqui a gente não precisa usar parênteses. Por quê? Pelo seguinte, ó. Digamos que eu quisesse fazer primeiro o produto interno, inicialmente. Se eu fizer o produto interno entre dois vetores, a gente já aprendeu que isso aqui vai gerar para a gente o quê? Um número, não é? Isso aqui vai dar um número real para a gente. E aí, como é que eu vou fazer o produto vetorial de um vetor com um número? Isso não é possível, O produto vetorial é apenas entre vetores. Então, de fato, só faz sentido a gente fazer primeiro o produto vetorial, porque aí a gente vai obter um outro vetor, E aí sim eu posso fazer o produto interno, o que vai nos gerar um número real, tá bom? Então, por isso que não é necessário a gente colocar aqui, um parênteses, tá bom? Aí você fica me perguntando: isso, professor, então toda vez que eu for calcular isso aqui, eu vou fazer primeiro o produto vetorial para depois fazer o produto interno? Se você for seguir exatamente aqui a definição, sim. Mas eu vou apresentar agora para vocês como calcular isso em coordenadas. E aí a gente vai ver que tem uma forma bem simples da gente calcular o produto misto. Vem comigo. Então, pessoal, para a gente saber como é que a gente calcula o produto misto aqui em coordenadas, é bem simples a dedução. Eu vou fazer aqui, mostrar para vocês de forma geral como é que deve ser feito, mas vocês vão ver que é bem fácil, bem simples, e aí a gente vai usar isso como definição e é o que a gente vai usar para fazer os exercícios, para fazer os cálculos, tá bom? Olha só, bem, como eu quero saber isso aqui de forma genérica, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar três vetores quaisquer, ó, A, B e C, eles estão escritos na base canônica, do R3, e eu vou efetuar o produto vetorial e depois o produto interno. Bem, a gente já aprendeu lá que o produto vetorial ele pode ser encarado como um determinante. Então, quando você efetua esse determinante, e aí se você usar a regra de Laplace expandindo em I, J e K, como eu já fiz em vários outros vídeos, você vai obter essa expressão aqui para o produto vetorial entre A e B. Tá bom? Se você tem alguma dúvida, volta lá na nossa aula para ver essa expressão aqui que a gente fez. Beleza. E agora, professor? Bem, agora eu vou fazer o produto interno com C. Como é que faz o produto interno? Basta multiplicar, coordenada a coordenada. Então, esse cara vezes C1, está aparecendo aqui, esse segundo termo vezes C2, o terceiro termo vezes C3, produto interno que a gente já aprendeu. Multiplica coordenada a coordenada. Novamente, se a gente voltar aqui,
essa expressão de cima é exatamente esse determinante em que eu estou usando novamente a regra de Laplace, expandindo ó, nessa terceira linha. Tá certo? Então, essa é a maneira que você faz para chegar aqui, na verdade, calcular o produto misto, basta calcular esse determinante. Tá certo? Então, a partir de agora, né, ó, a gente tem que o produto misto entre os vetores A, B e C, isso aqui é um determinante. E aqui é um determinante mesmo porque nós temos apenas números reais aqui. Tá? Então, o que está entrando aqui ó, são as coordenadas dos vetores. Tá vendo? Ó? As coordenadas do vetor A, do vetor B e do vetor C. Então, essa é a maneira que a gente vai calcular o produto misto a partir de agora. Tá bom? Inclusive, ó, vamos ver que a partir dessa definição, né, a partir dessa constatação que a gente chegou, é bem simples agora justificar algumas propriedades do produto misto que a gente vai ver logo agora a seguir. Então aqui duas propriedades bem simples do produto misto e é bem fácil de justificar, que é o seguinte, ó. A primeira é que se eu mudar a posição dos vetores de forma cíclica, ele não muda de sinal. Como assim, professor? Ó, observe que é como se eu estivesse empurrando os vetores. Ó. Eu trouxe o B para o lugar do A, o C para o lugar do B e o A para o lugar do C. Né? Então, eu só fiz girar esses vetores aí. Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu continuei girando. Ó. Eu trouxe o C para o lugar do B, o A para o lugar do C e aí o B veio para o lugar do A. Então, isso é uma mudança cíclica. Então, sempre que isso acontecer, a gente vai permanecer o mesmo sinal. Eles vão coincidir. E aí, como eu falei, é simples a gente justificar pela propriedade do determinante. Por quê, professor? Porque observa só. O que é que eu estou fazendo daqui para cá? Eu estou fazendo duas mudanças. Ó. Olha só, se a gente olhar aqui no determinante, ó, eu estava com esse determinante inicial. Esse segundo determinante, ele passa a ser esse aqui. Ó. O B está na primeira linha, né? Ó, B1, B2, B3. O C passa para cá, né? Então C1, C2, C3. E o A passa para cá. Então A1, A2, A3. Então, imagina o seguinte, olha só. O que é que eu fiz aqui na prática, né? O que eu fiz foi mudar ó, a posição do A para cá. Então, eu fiz uma mudança de linha, né? Ou seja, imagina o seguinte, eu vou trocar, ó. Troca a posição. Imagina que daqui para cá eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou trocando a linha 1 pela linha 2. Então, nesse primeiro passo, é como se essa linha para cá ela viesse para o meio, tá certo? E depois eu vou fazer o seguinte, quando essa linha do A estiver aqui no meio, eu troco ela com a linha 3. Aí faz com que a do A venha para baixo e a do C venha para o meio, tá certo? Ou seja, eu estou fazendo aqui duas operações envolvendo linha e coluna. E aí sempre que eu faço, a cada operação que eu faço, né, envolvendo linha e coluna, o determinante ele muda o sinal. Eu fiz uma mudança, eu vou mudar o sinal. Como eu fiz uma segunda mudança, então esse sinal troca de novo e aí ele acaba voltando para o sinal original, tá certo? Então é a propriedade do determinante. Então por isso que é igual. Já quando a gente faz esse tipo de mudança, ó, o que a gente está fazendo é apenas trocando a posição entre duas linhas. Ou seja, eu estou fazendo só uma mudança, né? Trocando uma linha pela outra. E aí, como eu já falei, o determinante diz que troca de sinal. Tá bom? Então, essa é a justificativa de que vale isso. Então, se for de forma cíclica, é igual. Se não for, né? Ó, mudou só 2 e deixou um parado, vai trocar o sinal. Tá certo? Professor, mas como é que eu uso esse negócio aqui para, né, estudar a dependência linear? Calma, vamos fazer agora. Vamos ver como é bem simples a gente justificar e como a gente vai usar isso na prática. Então agora, né, como eu falei, vamos relacionar a dependência linear com o produto misto, ou seja, 3 vetores ABC são LD se somente se o produto misto é igual a zero. Tá bom? Então, agora quando a gente for estudar produto, né, se 3 vetores formam uma base ou se 3 vetores são LI, né, o que é que a gente precisa fazer? Precisa verificar se o produto misto é zero ou não. Se o produto misto for zero, eles vão ser LD, é o que está dizendo aqui. Só que também a gente tira como consequência que se o produto misto for diferente de zero,
isso quer dizer que esses três vetores eles vão ser LI, tá certo? Então aqui, agora a gente tem uma condição também para mostrar que três vetores são LI ou LD. Lembra que a gente já aprendeu que para verificar que três vetores eram LI ou LD, a gente montava também um determinante? Só que lá a gente tinha que justificar, né, via regra de Cramer, que era equivalente àquele determinante. Agora não. Agora é de forma direta, vem, né, do produto misto, tá certo? Então, beleza. Como é que a gente prova isso? Se, professor, é importante eu saber provar esse tipo de resultado? Olha, aqui em vetorial, em geral, as demonstrações não são complicadas e, na verdade, elas podem nos dar ideias para resolver algum exercício que o professor passar, tá? Então, por isso que é importante você também ver esse tipo de demonstração. E você pode ter certeza, se for uma demonstração que não vai contribuir muito para você, eu vou omitir, tá certo? Então, as que eu vou fazer aqui realmente são interessantes de você ver. Olha só, então, eu tenho que mostrar dois lados aqui, porque eu tenho um si somente si. Ou seja, eu vou mostrar primeiro esse lado de cá. Então, eu vou tomar como hipótese que os vetores A, B e C, eles são LD. E aí, eu vou justificar que isso aqui é igual a zero. Aí, olha só. Bem, se esses vetores são LD, se A, B e C são LD, a gente aprendeu que se eles são LD é porque uma pode ser escrito como, né, uma combinação linear dos outros dois. Então, existem x, y pertencentes aos reais, tais que, por exemplo, o A é igual a xb mais yc. Né? É isso que quer dizer três vetores serem LD. Um é escrito como combinação linear dos outros dois. E aí, professor? Bem, aí vamos calcular o produto misto agora. Ó. Daí, vamos calcular aqui o produto misto entre A, B e C. Isso aqui é A vetorial B, interno C. Aí eu vou substituir quem é o valor de A aqui. Ó. Bem, vou usar um parênteses, né, que é de graça, né, a gente já sabe. XB mais YC, vetorial B, interno C. A gente lembra da propriedade vetorial, que a constante ela pode sair, e também o produto vetorial é distributivo. Então, isso aqui vai ficar, ó, x, b, vetorial b, e aí interno c, mais, estou só distribuindo aqui, ó, com esse bloco todo, ó, mais yc, vetorial b, interno c. Tá certo? Pronto. E agora? Bem, agora a gente já sabe, professor, porque B vetorial B a gente também já aprendeu que isso aqui é o vetor nulo, né? Então, o vetor nulo interno C vai dar igual a zero, tá certo? Ó, isso aqui é igual ao vetor nulo. Então, quando eu fizer o produto interno com C, isso aqui vai dar zero. Mais. E aqui, professor? Olha só. Eu tenho um produto vetorial. E aí a gente também aprendeu o seguinte, é bom até que a gente revisa, né? Que quando eu faço o produto vetorial, o resultado, ele é um vetor, né? Ou seja, esse resultado aqui, que eu vou chamar de W, só para facilitar o entendimento de vocês, ele é um vetor que ele é perpendicular a C e ele é perpendicular a B ao mesmo tempo. Ora, se esse vetor ele é perpendicular a C, a gente também já aprendeu que dois vetores eles são perpendiculares se somente se o produto interno entre eles é zero. Tá bom? Ou seja, está dizendo para a gente, né, que W ele é perpendicular a C. Né? Porque W é o produto vetorial de C com B. E isso diz para a gente que o produto interno entre eles é zero. Ou seja, eu estou fazendo aqui, ó, W interno C. Então isso aqui é zero. Pronto. 0 mais 0 igual a zero. Então, beleza, ó, uma parte a gente já mostrou. Se os vetores são LD, então o produto misto dá igual a zero. E a recíproca, professor, como é que a gente mostra? Bem, vamos lá. Então, agora a gente está assumindo que o produto misto é zero. Então, suponha que o produto misto é igual a zero. Tá?
E aqui eu vou supor que os vetores eles são não nulos, tá bom? Por que, professor, você está supondo isso? Porque se eu tiver que um deles é nulo, então eu já sei que eles são LD. Né? A gente já viu isso. Então a gente vai supor aqui que A, B e C são vetores não nulos. Tá bom? Então o que é que a gente tem? Daí, o que a gente tem, na verdade, né, é que A vetorial B interno C, isso aqui é igual a zero. Bem, vamos lá, só para a gente entender de novo. Isso aqui é um vetor W. Então eu tenho W interno C dando igual a zero. O que é que isso fala para a gente? Isso fala para a gente que W e C são vetores ortogonais, né? Eles são perpendiculares. Então, isso diz para a gente que W, que é A vetorial B, isso aqui é perpendicular a C. Tá bom? Aí olha só, vamos fazer um desenho agora só para a gente finalizar a demonstração. Eu estou aqui com o vetor A e estou aqui com o vetor B. A gente já aprendeu pela regra da mão direita, né, que A vetorial B, né, eu coloco a mão aqui, fecho na direção do B, ele está saindo. Então, essa direção aqui, né, é o A vetorial B. Tá bom? Aí, olha só. Se C é perpendicular a esse camarada, e como a gente mora no R3, não tem outro jeito. Só existe uma possibilidade, que é o quê? Que é o vetor C morar no plano gerado pelos vetores A e B. Tá certo? Não tem outra escapatória, né? Porque ele é perpendicular a essa direção aqui. Então imagine que você tem aqui, ó, o seguinte, ó, o A vetorial B é esse dedo que está subindo aqui. Então se ele é perpendicular a esse aqui, só tem, ou ele, né, ele tem que estar nesse plano de baixo. É a única possibilidade, que é justamente o plano gerado pelos vetores A e B. Tá certo? Então isso implica que esses vetores são LD. Logo, A, B e C são LD. E aí a gente prova, tá bom? Então agora para a gente, ó, verificar que três vetores são LD ou LI, basta a gente calcular o produto misto, que é o determinante que a gente já viu, tá bom? Agora vamos ver um exercício aqui na prática, como é que a gente aplica esse teorema aqui, e aí vamos ver como é que fica. Então temos aqui o seguinte exercício, ó, determine o valor de x tal que A, B e C sejam coplanares. Então essa é a condição. Bem, a gente já aprendeu que para que três vetores sejam coplanares, o produto misto entre eles tem que ser igual a zero, né? Então, essa condição pede que o produto misto, né, A, B e C, isso aqui seja igual a zero, tá? Então vamos calcular primeiro o produto misto. Como é que a gente calcula o produto misto entre A, B e C? A gente também já aprendeu na nossa aula. Basta a gente pegar o determinante em que a primeira linha é o primeiro vetor, a segunda linha é o segundo vetor e a terceira linha é o terceiro vetor. Pronto. Chegou nessa parte, é o cálculo de um determinante. Você faz da forma que você se sentir mais à vontade. Eu vou expandir aqui na coluna 2. Por quê, professor? Porque tem um zero aqui. Então, fazendo por Laplace, vai me facilitar aqui os cálculos, tá? Mas você fica à vontade. Então, ó, usando o Laplace, isso aqui vai ficar 5 vezes. Aí eu olho, que elemento da matriz é esse? É o A, primeira linha, segunda coluna. Então, aqui vai aparecer, ó, menos 1 elevado a 1 mais 2. Vezes o determinante, tirando a linha e a coluna que ele está. Então, vai sobrar 2, 4, 1 e 3. Essa daqui eu não preciso colocar, né? Porque vai ficar 0. Aí eu coloco aqui mais x que multiplica. Que elemento da matriz é esse? Terceira linha, né? É o A3, segunda coluna. A3, 2. Então aqui vai aparecer menos 1 elevado a 3 mais 2. Vezes o determinante, tirando aqui, né, ó, a linha e a coluna que o x está. Então vai ficar 3, 1, 2, 4.
Beleza? Então, olha só. Como aqui ó, a potência vai ficar ímpar, o resultado vai dar negativo, né? Então, vai ficar menos 5, que multiplica. Vou colocar um colchete, vai ficar o diagonal principal, 2 vezes 3, 6, menos diagonal secundária, 4 vezes 1. Então, menos 4. Aqui a mesma coisa, né? Ó, como a potência ela é ímpar, o resultado vai dar menos 1. Então, vai ficar menos x, que multiplica 3 vezes 4, 12, menos 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 6 menos 4, 2. 2 vezes menos 5, menos 10. 12 menos 2, 10. 10 vezes menos x, menos 10x. Pronto. Daí, a gente fica com a equação do primeiro grau, né? Ó. Menos 10x igual a 0. Você pode multiplicar toda a equação por menos 1, né? Então, aqui fica 10x mais 10 igual a 0. Vou passar o 10 para o segundo membro. Então, 10x igual a menos 10. E agora passo esse 10 dividindo, né? Então, vai ficar menos 10 sobre 10, x igual a menos 1. Tá? Então, realmente bem simples da gente agora verificar se 3 vetores são LI ou LD e utilizar também, né, essa condição. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, tá? Divulga aí entre seus colegas, vai ajudar demais o nosso canal. Tá bom? O seu like também é muito importante. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.